Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Derival e na aula de hoje a gente vai trabalhar com o gráfico da função afim. Vamos lá? Vamos lá pessoal, na aula a gente vai ter a ideia do gráfico da função afim, que é outra forma de identificar quando a gente está trabalhando com a função afim. Além da forma ax mais b, vai ter também sua representação gráfica. Então, tá aí a ideia inicial de representação gráfica sobre função afim. O jeito mais fácil, pessoal, de construir um gráfico da função afim é você pegar valores quaisquer para x, aí você escolhe, substituir nessa função e a partir dela encontrar o coordenado. E quanto mais pontos, melhor será a sua construção do gráfico. Só que o gráfico da função afim, como ele sempre será uma reta, já vou adiantar aí, né, já vou dar spoiler, a gente, quando vai fazer o gráfico da função afim, basta 2 pontos, porque sempre é uma reta e para fazer uma reta com inclinação ou não, basta termos 2 pontos. Mas inicialmente a gente vai trabalhar como se a gente soubesse que é uma reta. Mas já está reta aí, né? Vocês vão identificar essa partezinha azul. E lembrando que reta é algo infinito, não tem início nem fim. Aí é representação gráfica, é só uma parte dessa reta que, como eu disse, ela é infinita. Então foi que ele usou aqui. Ó. Ele usou valores quaisquer para x, uma sequência crescente, de menos 1 até 3. Ó. Atente aí à sua esquerda, de menos 1 até 3, e foi substituindo nessa função aqui, x mais 1. No lugar de x colocou menos 1 com mais 1, 0. Aí você vai ter o primeiro ponto, menos 1 e 0. Depois ele usou x igual a 0 na função, 0 mais 1. Aí você vai ter o ponto 0 em 1. E assim foi substituindo. Aí. Substitui x por 1, 1 mais 1, 2. X por 2, 2 mais 1, 3. E substituiu finalmente x por 3, 3 mais 1, 4. Encontrando esses 5 pontos que estão aí, né? Esses 5 pontos estão aqui localizados. Esse primeiro aqui é o ponto menos 1 e 0. Subindo está aqui o 0 e 1. Depois você tem o 1 e o 2. Depois você tem o 2 com o 3. Depois você tem o 3 com 4. Estão aqui alinhados os 5 pontos. E quando você pega a régua e coloca sobre esses 5 pontos, dá justamente uma reta. Então, já vou adiantar que o gráfico, já adiantei, né? Vou novamente ressaltar que o gráfico da função afim sempre será reta. Então, na hora que você vê uma reta, está se falando de uma função afim, ok? Outro exemplo aqui. Como eu disse, é para fazer o gráfico de uma função baixa 2 pontos. Então, nesse outro exemplo aqui, ele já coloca só 2 pontos. E atente-se ao que vem na frente do x, pessoal. Dessa vez foi negativa. No exemplo anterior, na frente do x não veio sinal. Se não vem sinal é porque dá o quê? Positivo. Já vou adiantar, a inclinação da reta, aqui a inclinação, ela foi para a sua direita. Você vê que na outra, a reta vai ser para a sua esquerda. Isso vai de acordo justamente com o sinal de A. Toda vez que A é negativo, a inclinação da reta é para a sua esquerda. Aqui eu usei novamente dois valores quaisquer, ele usou 0 e 1, você podia usar 4 e 5, menos 7 e menos 6, pode usar menos 7 e mais 8, mas é melhor que você sempre utilize pontos vizinhos, próximos, para ser melhor feita a construção desse gráfico. Então, quando x igual a 0, nessa função substituir por 0, y vai ser 2, menos 3 vezes 0, 0, 0 mais 2, 2. Quando x foi 1 positivo, você vai ter 3, negativo vezes 1 dá menos 3, com mais 2 diminui vai dar menos 1. Está aqui localizado os dois pontos. Ó. Primeiro ponto, 0 e 2. Curiosidade, né? Quando um dos valores é 0, o ponto vai estar sobre o eixo. Então, aqui você tem 0 e 2. Quem é 2? 2 é o y, então você marca no eixo y no valor 2. Se fosse 2 e 0, seria aqui ó, no eixo horizontal, depois desse 1, o ponto, por exemplo, 0 e 2. Desculpe, 2 e 0 seria aqui. Então, você tem localizado dois pontos. E aí está o gráfico foi com inclinação para a sua esquerda, como a gente vai ver agora há pouco. Então, toda vez que for um gráfico da função afim, se pedir para construir, basta usar 2 pontos. Se quiser usar mais que 2 pontos, vai estar errado, professor? Não, pode usar quantos pontos quiser. Mas basta 2 pontos para ter esse gráfico, se for o gráfico da função afim, que sempre será uma reta. Aqui está mais ou menos o que eu acabei de falar. Quando A é positivo, maior que 0, inclinação para a direita. Quando A é negativo, inclinação para a esquerda. Então, às vezes, ele pode dar o gráfico e pedir a lei que forma esse gráfico, a função que forma esse gráfico. Você já vai saber de cara se o A vai ser positivo ou negativo pela inclinação da reta. Se é negativo,
Se é positivo, para a direita. Se é negativo, a inclinação é para a sua esquerda. Como eu falei agora há pouco, tem situações que ele não pede para construir o gráfico. Tem situações que ele dá o gráfico já construído. Aqui está no plano quadriculado. Cada espaçozinho desse é um número. Aí você tem que fazer de forma milimetrada para poder o gráfico sair certo. Então nesse gráfico aqui, ele usou 2 pontos só. Um ponto em cima do eixo X, outro ponto em cima do eixo Y. Quando está sobre o eixo X, só você olhar, quem é esse 2? É X ou Y? O 2 está no eixo horizontal, então é X. Então o Y aqui vai ser 0. Então aqui é o ponto 2 e 0. O 4, ele é o que aí? X ou Y? Está no eixo vertical, ele é Y. Então aqui vai ser o ponto 0 e 4. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses 2 pontos a gente vai utilizar na forma geral da função afim. Não precisa que a questão diga que é uma função afim. Se é reta o seu gráfico, se a apertação gráfica é uma reta, sempre será uma função afim. O que você vai fazer aqui? Pegar esses 2 pontos e substituir na função. Aqui já usou o ponto 0 e 4, esse de cima. X é 0, Y é 4. O que acontece aqui? Quando eu substituo esse X por o 0, fica A vezes 0. Independente de quem seja o valor de A, quando eu multiplico por 0 vai dar 0. Vai ficar 0 mais B. 0 na adição é elemento neutro. Vai ficar B de um lado e Y do outro. E quem é Y nesse ponto? O Y é 4. Por isso que aqui está B igual a 4. E justamente esse B igual a 4 nós vamos usar para encontrar o valor de A. Encontrando o valor de A, eu terei a função que dá origem a esse gráfico aqui. Para isso, a gente pega o outro ponto é 2 e 0, que está no eixo horizontal. Quando eu coloco o X, substituo por 2, o B pelo 4 que eu encontrei, o Y por 0, vai dar essa sentença aqui, 0, que é o valor de Y nesse ponto, 2 no lugar de X, e o A é desconhecido, ainda repito ele. O B não é mais desconhecido porque já vimos que é 4, então fica A vezes 2, eu trago A vezes 2, que é 2A, primeiro meio, fica menos 2A, multiplico por menos 1, aí fica 2A de um lado e menos 4 do outro, depois eu vou fazer menos 4 dividido por esse 2, que vai dar menos 2. Depois que eu encontrar o A e o B, eu escrevo a função novamente, substituindo o A pelo valor encontrado e o B também pelo valor encontrado, ok? Vamos mais um exemplo disso aí, Agora a inclinação para a direita, já sei que o A vai ser positivo, e localizando os pontos, um ponto está aqui, nessa cruzadinha aqui, vou olhar, X é menos 2, Y é menos 1, então aqui é o ponto menos 2 e menos 1, os dois negativos, e esse ponto aqui está sobre o eixo vertical. Se ele está sobre o eixo vertical, é porque o Y aqui é 1, né? E o X vai ser 0. Então, substituindo, por exemplo, esse ponto aqui tem um 0. Eu sempre começo com o que tem 0, pelo menos. Então, X igual a 0, Y igual a 1. O que acontece aqui? Sim, independente de quem seja o valor de A, quando eu multiplico por 0, vai dar 0. 0 mais B, 0 é elemento neutro. Sobra só o B. E o Y quem é? É o segundo valor. Ele é 1, então por isso que B é igual a 1. Eu pego esse B igual a 1 e substituo nessa função, usando o segundo ponto que não está sobre o eixo nem x nem y. Está aqui, é menos 2 e menos 1. Então eu vou aqui, substituo x por menos 2, y por menos 1 e o b pelo valor que a gente encontrou, que foi quem? 1. A vezes menos 2 dá menos 2a, trago o menos 2 para o primeiro membro, fica mais 2a. Esse menos 1 eu jogo para o segundo membro, vai ficar 1 mais 1 que é 2. 2a igual a 2, eu pego 2 dividido por 2, vai dar 1. Substituindo aqui, o A foi 1, 1x é o mesmo que x, mais o B, que foi também 1. Eu podia botar 1x mais 1? Pode, não tem problema. E para fechar, o que acontece quando a função é constante? Já vimos que função constante é aquela função em que o A é 0, então x não vai aparecer. Tá? Aqui, o que acontece nessa função y igual a 3? Para qualquer valor de x, y vai ser igual a 3. Não tem x para substituir aí. Então, o que acontece aqui? É sempre uma reta horizontal paralela ao eixo x, onde ela vai tocar exatamente no valor de y, que foi quanto? 3. E por que ele colocou essas setinhas aqui? Para mostrar aqui, se o x for menos 2, se o x for menos 1,5, 1 raiz de 2, para qualquer valor de x que eu vá substituir nessa função aqui, não vai mudar nada. Não tem x para substituir nessa função. Por isso que em qualquer ponto vai ser quem? O y igual a 3. Vai ser uma reta horizontal passando por esse 3. Se fosse menos 3, essa reta horizontal seria abaixo do eixo x, porque lá embaixo é que vai estar a parte negativa do y. Ia passar pelo menos 3 e o y lá embaixo. Certo, pessoal? Finalizando aí, resolva o exercício e na próxima aula a gente vai corrigir. Valeu!